Estará à disposição também para eventuais questionamentos. Eu passo a palavra então ao senador Oriovisto Guimarães, que em nome do Podemos, está aqui a bancada do Podemos, presente, em nome do nosso partido, ele vai apresentar a alternativa que temos que garante essa política de transferência de renda, o Auxílio Brasil de forma permanente e não provisória, e sem furar o teto e sem dar calote. Oriovisto. Pessoal, o que eu tenho a acrescentar ao que disse o senador Álvaro Dias é que, na verdade, esse assunto é um assunto complexo. Estamos estudando esse assunto já há várias semanas, discutindo com os demais senadores, em especial tenho discutido com o senador José Aníbal, com o senador Alexandre Vieira, tenho discutido com o senador Bezerra, que é o líder do governo, e estamos em busca de encontrar um caminho que permita que se pague o Auxílio Brasil a todos os que têm fome. Quero dizer que absolutamente 100% dos senadores do Podemos são favoráveis ao pagamento desse auxílio àqueles que têm fome. Quanto a isso, não há nada a se discutir. Nossas divergências estão em como se fazer isso. Nós entendemos que para fazer isso, não há necessidade de quebrar o teto de gastos. Não há necessidade de quebrar o teto de gastos. Se não há necessidade, por que o governo quer quebrar? Porque estão usando a fome dos miseráveis para junto colocar jabutis, para junto colocar emendas do relator, para juntos fazerem política. Nós não queremos fazer política assim. Nós queremos sim pagar o Auxílio Brasil, mas de uma forma limpa, transparente, sem quebrar o teto de gastos, sem dar calote em precatório. E instituir um programa permanente. Existem recursos para isso, eu não vou cansar vocês com números aqui, mas os números estão todos na proposta que eu fiz na PEC 41. E depois essa PEC já evoluiu para outros caminhos nas negociações que eu tive com o senador José Aníbal e o senador Alexandre. E no presente momento nós estamos conversando com o senador Fernando Bezerra. Difícil, uma conversa muito difícil. Quero dizer que, conversando com o nosso futuro presidente Sérgio Moro, ele me disse uma frase que eu faço questão de repetir. Ele me disse assim: eu respeito profundamente o Senado Federal. Eu sei que o Senado vai se empenhar em fazer o melhor trabalho. A minha presença aqui não é para interferir com o Senado, é apenas para apoiar os senadores do Podemos, que tem, e ele tem a mesma visão que nós. Ele é favorável a pagar o auxílio àqueles que precisam, e ele é contra quebrar o teto de gastos, e ele é contra essa questão de dar calote nos precatórios. Mas eu acho mesmo que vocês querem conversar com ele. Né, presidente? Fique à vontade. Boa tarde a todos. Quero dizer primeiro da minha grande honra de retornar após um certo tempo ao Senado, essa Casa da República, e o meu grande orgulho de estar aqui ao lado da bancada do Senado do Podemos, além também da presidente do Podemos, para conversar com vocês sobre esse assunto tão importante. A grande questão, em verdade, que se coloca hoje é se responsabilidade social é incompatível com responsabilidade fiscal. E a resposta que a bancada do Podemos do Senado tem a apresentar é que as duas caminham juntas. O Podemos do Senado, ele é absolutamente favorável ao combate à pobreza. É um dos objetivos fundamentais, inclusive escritos na nossa Constituição da República. E não há como não ter compaixão pelos brasileiros e brasileiras que, infelizmente, hoje passam fome em decorrente de desemprego e de uma política econômica equivocada. Então, o Podemos é favorável às medidas pertinentes ao aumento e à expansão do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil. Mas como
consta na própria proposta de emenda constitucional apresentada pelo senador Eurovisto e igualmente objeto de discussão dentro dessa casa, é perfeitamente possível realizar o incremento do Auxílio Brasil sem os efeitos colaterais pretendidos pelo governo de derrubar o teto de gastos. O teto de gastos, quando foi criado em 2016, resultou numa imediata queda dos juros cobrados do mercado. Isso impulsionou a recuperação da economia que vinha da recessão criada pelo governo do Partido dos Trabalhadores. Não vamos aqui fechar os olhos para a consequência do rompimento dessa política e do teto de gastos. Isso vai gerar um aumento da inflação que vai ter que ser respondido pelo Banco Central com o aumento dos juros. Já foram elevados nas últimas reuniões do Banco Central e terão que ser elevados pela perda da credibilidade fiscal do Brasil perante a comunidade internacional e mesmo pelo mercado interno. E quando se fala em aumento de juros, as consequências disso é recessão. É um crescimento econômico cuja expectativa já foi reduzida para esse ano e uma perspectiva do próximo ano de estagnação ou de recessão. Isso significa, na prática, menores salários e desemprego. O Podemos não pode compactuar com o desemprego dos trabalhadores brasileiros e gerar situações ainda mais difíceis sob um argumento de que isso seria necessário para combater a pobreza. O entendimento é que não é. É possível sim conciliar responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Ao lado disso, não só o rompimento do teto de gastos, mas o calote na dívida pública. Quem tem dívidas de precatórios são brasileiros e brasileiras como nós, que têm direitos que têm que ser respeitados. São pessoas comuns, são professores, são servidores públicos, são pessoas com direitos de indenização frente à União, que vão ter os seus créditos postergados a pretexto de fazer algo que é importante, de aumentar o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família, mas essa consequência de gerar o calote não é necessária. E essas pessoas precisam ser tratadas com consideração e respeito. Daí a necessidade de nós termos uma postura firme contra o calote e o furo de teto de gastos que vem acompanhado da proposta do governo, que havia jurado, aliás, não romper o teto de gastos e buscar crescimento econômico e não recessão, que vai ser a consequência do rompimento do teto de gastos. Enfim, deixar muito claro, a proposta do Podemos, aqui capitaneada pelo senador Eurovisto, é combater a pobreza, aumentando os benefícios, mas sem seguir uma proposta que gera perda da credibilidade fiscal do país e as consequências disso, não se enganem, vai ser o aprofundamento da crise econômica com recessão e perda de emprego dos brasileiros. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Aqui, ministro, eu queria entender qual que é a diferença de furar o teto para vocês Podemos e de retirar os precatórios da integralidade do teto de gastos. Ou seja, você pagar 90 bilhões de reais fora do teto de gastos não é furar o teto de gastos? Posso responder? Claro, a autor da proposta, na verdade, é o senador Eurovisto, e aqui, como eu disse no início, eu sou apenas um personagem coadjuvante. Vim contribuir para a discussão do Senado. Com muita humildade, passo aqui a palavra ao senador. Muito obrigado. Deixe-me lhe dizer. Centraliza. Nossa proposta original Centraliza aí. retirava fora do teto Centraliza. apenas e tão somente os Pede- precatórios Cris, relativos ao pede para ele olhar para a câmera. que esses já Pede estão para ele olhar fora para as do teto, câmeras. 16 bilhões. Aí nós somávamos isso com outros recursos, os 34,6 bilhões que já tem no orçamento para o Bolsa Família. E aí somávamos isso com mais 15 bilhões que sairiam do fim daquela horrorosa instituição que são as emendas do relator. E aí somávamos isso ainda com mais
8 bilhões, que seria dividir as emendas impositivas de deputados e senadores, 8 bilhões, e isso seria suficiente para pagar o Auxílio Brasil sem mexer em teto de gastos e sem colocar nada fora do teto. Nossa proposta, numa negociação com o senador Alessandro Vieira e com o senador José Aníbal, entendemos, e eu acabei concordando com essa, para poder unir essas propostas, que é diferente da proposta inicial do Partido Podemos, evoluiu para o seguinte: lá, quando foi criado, em 2016, o teto de gastos, se trata de um instrumento gerencial, se trata de alguma coisa que diz assim: o governo não pode criar gastos além deste limite. Qual é o limite? Que gastou no ano anterior corrigido pela inflação. Bom, a própria lei do teto de gasto reconhece que casos de pandemia, como foi o ano passado, casos de terremoto, casos de guerra, razões que não são o governo central que dá causa, mas causas fortuitas, pode ser pago fora do teto de gasto. No ano passado nós pagamos 600 bilhões e o mercado entendeu. O que argumenta o senador Alessandro, o senador José Aníbal, e isso foi coisa deles, que eu aceitei, é que esse auxílio é a saída da pandemia. A pandemia hoje é a pandemia da fome. Isso é consequência da pandemia do Covid. E que, portanto, ao colocar os precatórios, todos eles fora do teto, estaríamos dentro ainda dessa perspectiva que a própria lei do teto coloca. E o mercado, quando sabe exatamente quanto é e para que é, ele recebe bem. O problema é que a PEC 23 do governo, ninguém sabe direito o que é aquilo. E não tem carimbo, não tem vinculação, o dinheiro pode ir para qualquer lugar. No caso dessa proposta unificada, minha, do José Aníbal e do Alessandro Vieira, é exclusivamente essa questão dos precatórios, que seria a mesma coisa que excepcionalizar o teto de gasto, porque excepcionalizar o Auxílio Brasil, porque os números batem, são quase iguais. Então havia uma justificativa para isso, e foi isso que a gente concordou. Uma solução limpa, coerente, transparente e que resolve o problema. Ministro Moro, o senhor classificou agora há pouco a política econômica como equivocada. Minha pergunta, eu gostaria de saber se a política já era equivocada, se o senhor estava no governo, e quando ela começou a se desvirtuar, na sua opinião? Veja, enquanto eu estava no governo, eu era responsável pelo Ministério da Justiça, nunca fui responsável pela política econômica. O fato é que as promessas da política econômica, de respeito ao teto de gasto, responsabilidade fiscal e crescimento econômico, não foram realizadas. A perspectiva que nós temos para o próximo ano, infelizmente, e nós temos que dizer isso com pesar, é de estagnação ou de recessão, o que gera desemprego. E esse é um produto direto da responsabilidade fiscal do governo. Perfeito? Aumentar os gastos para atender necessidades relacionadas ao enfrentamento da pobreza, com o aumento do Auxílio do Brasil ou da Bolsa Família, que aliás nem havia necessidade de mudar nomes. A mudar nomes é algo que simplesmente nega o crédito em relação a políticas anteriores, assim como foi negado quando se mudou de Bolsa Escola para Bolsa Família. Então esse é um erro de política pública. Agora, aumentar o espaço fiscal para isso, até existe uma justificativa. Agora, o que se percebe na emenda é o aumento do espaço fiscal para despesas que não têm razão de ser, como, por exemplo, elevação de emendas do relator, que são pagamentos efetuados, como o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu, sem a necessária transparência. Qual a maior equívoco da política econômica, na sua opinião, ministro? A perda da credibilidade fiscal não é apenas uma questão abstrata, afeta o mundo dos economistas. A perda da credibilidade fiscal leva ao aumento da inflação, isso diminui o poder de compra do trabalhador, isso nós estamos vendo refletido no preço de combustíveis quase a R$7, e também do aumento do preço da alimentação, que tem levado as pessoas a recorrer a restos de comida para sobreviver. E, por outro lado, ao incremento dos juros, já que o Banco Central, para controlar a inflação e sem credibilidade fiscal, tem que levar os juros para além daquilo que seria necessário.
mas é a forma de se conter a inflação. Agora, isso gera menos atividade econômica e contribui para esse ciclo recessivo que é provável que entremos. Esperamos que não. Esperamos que, apesar dos erros da política econômica, que o melhor cenário se realize. Mas nós não deveríamos flertar com o pior cenário. Senador, a liderança já conversa com a liderança do governo na possibilidade de retirar as emendas do relator. A liderança do governo admite uma negociação nesse sentido, aqui no Senado, retirar as emendas do relator? É um pedido nosso. As negociações com o governo continuam. O governo ainda não deu uma Pras posição câmeras. definitiva. Perdão, eu esqueço de olhar para você. Centraliza. Centraliza. Então vamos lá de novo. É uma exigência nossa. Nós temos a seguinte exigência: acabar com emendas do relator, pelo menos como ela existe hoje, acabar com ela. Não dar calote nos precatórios e não mexer na regra do teto. Complementando a resposta à pergunta anterior que eu respondi, é muito diferente. Uma coisa é você mexer na regra do teto, outra coisa é você dizer assim: vamos excepcionalizar essa quantia só no ano de 2022. O efeito disso no mercado é totalmente diferente. Ministro, vamos encerrar? Sim. Acho que acabou. Agora nós temos o início aí da sessão do Senado. Vamos encerrar agradecendo aí a todos.